Oi pessoal, sou eu, Kátia Magalhães, chegando aqui para mais um vídeo do nosso canal. É claro que vocês já sacaram o assunto que nós vamos comentar hoje. E como de hábito, quando a gente vem a público tratar de uma matéria delicada, mais particularmente de uma decisão que já é vendida pela mídia como uma medida extremamente humanitária, extremamente do bem, entre aspas, a gente se vê obrigada a fazer as ressalvas óbvias. Então vamos lá. Aqui no canal nós nunca mesmo defendemos e nunca defenderemos medidas cruéis contra seres humanos. Da mesma forma como nunca fecharemos os olhos para o problema gravíssimo das populações de rua, problema que se arrasta há décadas pelo nosso país e que decorre de causas tão múltiplas quanto complexas, como por exemplo a formação de bolsões de miséria, a adicção às drogas, a desestruturação familiar é uma causa seríssima e tantas outras, que é um problema que deveria ser enfrentado com a devida seriedade e não mediante uma canetada, muito menos uma canetada politiqueira por parte de um juiz. Então, ressalvas feitas, vamos lá sobre o tema de hoje. Do que exatamente nós vamos tratar nesse vídeo? De uma ação judicial proposta pelo MTST e por Guilherme Boulos, que em qualquer país civilizado, convenhamos, teriam problemas com a polícia por serem invasores de propriedade de imóveis urbanos e não constariam, não figurariam como atores políticos, como atores dos jogos de poder, mas aqui no Brasil, infelizmente, eles constam na segunda categoria, não na primeira. Então, essa ação foi proposta pelo MTST de Boulos junto ao Supremo para forçar o poder público a tomar determinadas medidas que, no entender de Boulos, seriam benéficas a essas populações desabrigadas nas ruas. E não é que Boulos conseguiu uma decisão liminar, uma providência de urgência para uma medida que para tentar solucionar um caos que perdura, se arrasta há décadas. Já a partir daí, eu acho que dá para observar muito bem o contrassenso que é essa decisão de Alexandre de Moraes, essa longuíssima decisão de 48 páginas que muita gente aplaudiu e criticou sem ter lido ao menos 5 linhas. Eu me dei ao trabalho de ler a íntegra exatamente para poder trocar ideias, comentários mais qualificados aqui com você. E observei que toda a decisão, todas as 48 páginas de autoria de Moraes giram em torno de um único conceito. Essa palavra que vai aparecer aí na tela. Observe. Aporofobia. Você já ouviu falar? A aporofobia é um conceito cunhado, não no Brasil, foi cunhado por uma filósofa espanhola, vai aparecer aqui na tela a capa do livro dessa senhora, mais uma dessas teóricas de gabinete que nunca empreenderam para gerar emprego e renda e acham que podem salvar a humanidade graças às suas ideias gestadas no conforto da cátedra. Então, esta senhora cunhou o conceito de aporofobia, que nada mais é que o ódio aos pobres. O que viria a ser esse tal ódio aos pobres? Não sei. Um conceito tão indefinido quanto todos esses conceitos de ódio que têm permeado, infelizmente, o debate público brasileiro. O que é ódio aos pobres? Inclusive, essa senhora chega a sustentar que o ódio aos pobres seria um verdadeiro crime, praticamente um crime contra a humanidade. Eu não sei bem com que autoridade essa senhora se arroga a dizer isso, já que nem legisladora ela é. E até onde eu saiba, até onde vão os meus parcos conhecimentos de uma triste advogada, eu acho que só quem define um crime numa sociedade, num Estado democrático de direito, são legisladores, pagos para discutirem a matéria e para tipificarem certas condutas como crimes,
sempre que tais condutas forem consideradas extremamente nocivas a um determinado convívio social. Mas essa senhora entende que, sim, a aporofobia é crime. E Alexandre de Moraes, esse nosso togado supremo, que se acha um legislador sem ter tido um voto sequer na vida, também acha que se trata de um crime. Ele elenca lá: o ódio aos pobres é uma prática criminosa, cita a obra dessa senhora, dessa filósofa espanhola, e aí começa a discorrer no seu longo arrazoado, que é praticamente um louvor ao trabalho de Boulos, do MST e de pessoas intimamente ligadas a todos esses movimentos, entre aspas, que na verdade são gangues de invasores, mas que merecem todo o respeito dos nossos togados, sobretudo dos nossos togados de cúpula. Afinal, esse conceito de aporofobia no Brasil, ele é uma bandeira hasteada majoritariamente por quem? Pelo PSOL. Mostra aí a foto. O PSOL alardeando. Você sabe o que é aporofobia? Essa é a principal bandeira desses invasores. Invasores contra uma sociedade capitalista, uma sociedade de malvadões que odeiam os pobres. E do jeito que Alexandre de Moraes gosta de legislar, eu não acho difícil que amanhã você ou eu, passando pelas calçadas das nossas cidades e deparando com coitados, com populações de rua inteiras ali morando, se espalhando, eu não duvido nada que amanhã a nossa mera conduta de desviar um pouquinho daquelas pessoas, até para não tropeçar sobre elas, possa vir a ser encarada, dependendo das conveniências e das interpretações, como aporofobia, ódio aos pobres, ódio aos miseráveis. E aí Alexandre, inclusive, nomeia pessoas bastante próximas a Boulos, como por exemplo esse padre aí da foto, indica esse padre como um verdadeiro exemplo de autor de obras caritativas, humanitárias, que, no entender de Moraes, seriam um combate ativo a essa tal aporofobia. Observe aí quem está ao lado do padre na foto. Então, pessoal, seria demais, seria uma exacerbação da minha parte. Será que eu estaria ficando um pouco insana de enxergar essa decisão de Alexandre de Moraes dotada de um cunho um tanto político, um tanto enviesado, tendo em mente que teremos as municipais ano que vem e Guilherme Boulos figura, sim, quer queiramos, quer não, como um dos grandes favoritos à disputa da Prefeitura de São Paulo. Então, essa peça de Alexandre de Moraes, me perdoem a franqueza, que mais parece um verdadeiro santinho do Boulos, quase que um material de pré-campanha à Prefeitura. E aí você pode me perguntar daí, mas Kátia, um juiz pode atuar ainda que de forma oficiosa, ainda que sem dizer na petição, estou em campanha, estou favorecendo o candidato XYZ, um juiz pode fazer isso? Olha, no Brasil, onde o judiciário já é escancaradamente um poder político, isso não é dito por mim, não é invencionice, fake news minha, isso é dito pelo senhor Barroso, ministro Barroso, que daqui a pouquíssimo tempo vai chefiar o STF, vai ser o futuro presidente da corte. E se tratando de um poder político, claro que pode. É o STF fazendo política, inclusive política partidária. E o que exatamente Boulos e seu MST ganharam do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, com essa decisão? Algumas providências. Por exemplo, a intimação do poder público para que tome medidas ativas para a contenção da população de rua, medidas benéficas a essa população, tratamento médico, etc, etc. Ganharam também a proibição de remoção das pessoas da rua, ou seja, legitimando
que certas pessoas morem na rua, embora a pessoa que assinou essa canetada não more na rua, more no seu apartamentaço de luxo, quiçá na sua casa, mas existe uma parcela da população que tem sim como que o direito, entre aspas, de morar na rua e não pode ser dela removida. E também tivemos um dispositivo bastante curioso dessa decisão que eu gostaria de destacar com vocês, que é a proibição alexandrina, na canetada mesmo, ao que vem sendo chamado no Brasil e no mundo, vejam a que ponto de insanidade o mundo chegou, de arquitetura hostil nas cidades. Isso mesmo, Alexandre agora é o nosso urbanista-mor de todas as cidades, proibindo arquitetura hostil. E o que viria a ser isso? No entender desse pessoal meio demente que se acha os salvadores da humanidade. Seria a colocação de pinos, de pregos, de pedras, de ofendículos, de artefatos que possam machucar eventuais populações de rua, exatamente para tentar evitar que essas pessoas se instalem nos logradouros públicos, nas vias públicas. Afinal, via pública, o nome está dizendo via, é um local de passagem por onde a gente transita dia e noite, locais onde eventualmente nós mantemos contato com outros munícipes, com nossos vizinhos de bairro, nossos vizinhos de rua, mas são contatos transitórios. Vias públicas não são feitas para serem moradias de seres humanos. E convenhamos também, em ótimo português, alguém que acredite que a colocação desses pinos, desses pregos, é uma medida hostil, está ele sim sendo hostil à espécie humana, porque está admitindo implicitamente que existe, acompanhe meu raciocínio, uma determinada categoria de seres humanos que tem que morar nos apartamentos, nas casas, e uma categoria dos outros humanos, para não dizer sub-humanos, que tem que morar mesmo nas ruas. Isso é que é hostil. Isso é hostil à espécie humana. Isso é um verdadeiro assinte, é uma afronta. Mas Alexandre, o nosso urbanista-mor, definiu que essa arquitetura hostil, entre aspas, não vai mais poder ser empregada. E aí chegamos à maior provocação que me trouxe hoje, um domingo chuvoso e frio aqui no Rio, a gravar esse vídeo e a pedir uns minutinhos da atenção de vocês para refletirem comigo. É óbvio, já deu para notar, a gente não precisa ter a Constituição na cabeça, a gente não precisa ter as constituições estaduais na cabeça, as leis orgânicas dos municípios na cabeça. É intuitivo que todas essas medidas que MTST e Boulos pleitearam e conseguiram, graças à caneta mágica de Alexandre de Moraes, todas essas medidas cabem principalmente ao Poder Executivo, nas suas três esferas, ao Executivo da União Federal, aos governos dos estados, até porque essa é uma questão que tangencia todo o assunto de segurança pública, da competência dos governos dos estados, e aos municípios, porque afinal a questão envolvendo moradores de rua envolve, antes de mais nada, a ordem urbana. E aí eu pergunto a vocês, o que fazem os nossos mandatários eleitos, os prefeitos de mais de 5.000 municípios, os governadores de estado, o nosso atual assentado lá no Planalto? O que fazem todas essas pessoas caladinhas, de rabinho entre as pernas, literalmente, diante de uma decisão, uma canetada monocrática de um togado que visivelmente usurpa a atribuição constitucional de políticos eleitos? Ele, que, reitero, jamais teve um voto na vida. Cadê esses políticos eleitos que não dão um pio em relação a isso? Por
Por que todo esse silêncio? Por que tanta covardia, diria eu, dessas pessoas que estão vendo ali, reitero, o único poder não eleito tomar, invadir as atribuições que seriam delas, estão se vendo esvaziadas, foram votadas, mereceram a confiança dos seus eleitores, estão se vendo totalmente esvaziadas. E vou além. Onde estão os legislativos das câmaras de vereadores, passando pelas assembleias estaduais, chegando ao parlamento, que teriam a função de fiscalizar a aplicação correta ou a devida aplicação, ou até mesmo a discussão de políticas públicas sobre esse assunto tão grave que envolve os moradores de rua? Cadê todos os legislativos do país, nas 3 esferas também, igualmente caladinhos? Não ouvimos manifestações dessas pessoas. E aí eu chego ao ápice do nosso vídeo, que é a questão mais inquietante. Como eu já falei aqui, nós vamos ter as municipais no ano que vem, eleições para a escolha de prefeitos dos nossos mais de 5.000 municípios e vereadores, que em tese deveriam fiscalizar a atuação desses prefeitos. E aí pergunto a você, diante do silêncio dos políticos com mandato, vendo a sua competência, a sua atribuição usurpada por políticos de toga, sem mandato e sem voto, diante de tudo isso, dessa percepção que se alastra pela sociedade, de que modo a gente vai conseguir despertar interesse da população nas municipais? De que modo a gente vai conseguir motivar pessoas a se engajarem em campanhas políticas, a debaterem assuntos de interesse do seu município, como esse das populações de rua, que é um assunto diretamente relativo à ordem urbana? De que forma a gente vai motivar a população, o cidadão comum, a entrar nesse debate, se a cada dia o cidadão percebe cada vez mais que, independentemente do político que ele eleja, do perfil ideológico dos mandatários e até mesmo das políticas públicas que venham a ser discutidas no âmbito do município, dos estados ou até de toda a federação, se esse cidadão percebe que em todos os assuntos de importância para o país, a decisão última, final e definitiva é sempre de um punhadinho de togados de cúpula que não tiveram um voto sequer. Então, observe você, essa usurpação pelas togas de atribuições que caberiam a políticos eleitos, ela não desmoraliza só os togados, só o judiciário, que assume ser um poder político, que avoca para si a capacidade indevida de formular políticas públicas, como nesse caso dos mendigos. Então não é só uma desmoralização para o judiciário, é uma desmoralização talvez maior ainda para os 2 poderes eleitos que aceitam vergados, literalmente, quase como que uns vassalos da Idade Média, aceitam essa usurpação, caladinhos. E aí, como vamos fazer para tentar restaurar o mínimo de credibilidade, não só no sistema jurídico, como, sobretudo, pensando nas municipais do ano que vem, no sistema político? Como vamos motivar as pessoas a votarem e a participarem do debate público sob essas circunstâncias? E antes de me despedir, reitero aquele meu pedido de sempre: apoiem o nosso canal, apoiem o nosso debate, nos ajude a dar relevância aos nossos vídeos no debate público, para sair da mesmice, para sair dessa superficialidade corrente que não nos conduz a lugar algum. Nos ajude, apoie o nosso canal, curta ou até descurta, abomine os nossos vídeos, mas participe, divulgue o nosso trabalho, se inscreva no canal e conto com a sua força para formar essa corrente de mídia, de uma expressão pública sempre livre, sem filtros e totalmente sem censura. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, me despeço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!